Vamos chegando, vai chamando todo mundo que a noite hoje promete, hein? Esse tema aí. Ai, 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 ai. Quem é aqui que não é ansioso, né? Quem é que não come as emoções? Quem é que não tá aqui, sim, com aquela... Enfim, tô muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma live. Quem tem caderninho do Movimento Change, levanta a mão aí, porque é aprendizado. Tô aqui para vocês trazer luz, mas trazer luz com aprendizado. Não é só inspirar, não. Inspirar você a partir para ação. Porque todo mundo pode emagrecer sem dieta, sem ficar sofrendo. Todo mundo, independente da idade, independente do sexo, independente se trabalha fora, independente se está lá na China, aqui no Brasil, qualquer lugar. Você merece aprender, né? Merece entender como é que pode emagrecer assim na menopausa, Luciana. Ah, já tô na menopausa. Mas olha, Luciana, eu tenho hipotiroidismo. Mas olha, Luciana, eu já tentei de tudo, já gastei muito dinheiro. Eu sei. Por isso que eu tô aqui, para mostrar um caminho novo. Agora, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de fazer diferente, se abrir, confiar e principalmente agir. Porque tem uma metodologia diferente de tudo que você já tentou. Diferente de tudo. Simples, tá? Mas ela vai lá no fundo. Ela vai lá no fundo. E ela que vai te mostrar como é que você vai fazer essa transformação na sua vida. Como é que é essa coisa de emagrecer sem dieta. Sem cardápio, minha gente. Não tem aqueles cardápios, olha, tem que comer isso, só pode aquilo. Não. O Movimento Change não preza isso. Ele apresenta estratégias na caminhada. Apresenta. 5 dias é o máximo que a gente tem aqui com um cardápio para a gente seguir. E única e exclusivamente para te mostrar, né, como é que faz para continuar, o corpo continuar trabalhando. Tá? Bora contagiar todo mundo, traz todo mundo, gente, porque hoje tá imperdível, tá? Pra quem tá chegando agora aí, eu sou a Luciana e eu venci. Eu venci a depressão, eu venci a ansiedade, eu venci a compulsão alimentar, venço todos os dias. A partir do momento que eu disse sim, eu quero mudar, tô construindo a minha história. Eu venci uma luta de mais de 35 anos, gente, contra a obesidade. Desde os 12 anos eu brigo com a balança, imagina aí. Foi fácil não, tá? Mas eu mudei do mundo da Luluzinha, esse mundo aí, dessa cor aí estranha, turva, né? Onde a gente tenta, consegue, não. Frustração atrás de frustração. Me mudei pro mundo da Luluca. Por isso que eu tô aqui. Fundei o Movimento Change, que é uma metodologia baseada na minha história, na psicologia positiva. Henrique tá vindo aqui para contar sobre isso. E na nutrição funcional, gente. No episódio de hoje, presta atenção. Por que eu tô falando aqui ansiedade, compulsão? Nós vamos falar sobre a nossa realidade no episódio de hoje. Porque, olha, a gente tá passando por um desafio gigante, né, minha gente? Jamais sonhado. E fica tudo escuro mesmo, tudo turvo. Essa ansiedade desenfreada, uma insegurança. Ai, como é que será que vai ser? Né? E tudo provoca muita emoção. Tudo provoca emoção. E quando a gente fica nessa ansiedade, o que a gente faz? O que a gente busca? Para essa boca que fica nervosa. Aonde que a gente desconta? Fala aqui pra mim. Fala aqui pra mim. O que a gente faz? Quando a gente tá ansioso? Quando a gente tá triste? Independente se essa ansiedade vem da alegria ou da tristeza, tá? Conta pra mim o que a gente faz. Ei, Jussara, quero ver. Porque eu, Ave Maria. Ó, Elizabeth já começou. Come. A gente come. O que mais que a gente faz aí? Vai lá. Me conta. Comida. Desconta onde? Na comida. Olha, Cacau. Come. A gente come. É isso aí, gente. Eu também. Todo mundo. A maioria das pessoas desconta a ansiedade na comida. Independente se a coisa, né? Se a ansiedade vem ali pro bem ou pro mal. Tudo é motivo da comida, né? Tudo. Deixa eu contar pra vocês. Doce. Eu quero ficar roendo alguma coisa. Desconta na comida. O negócio não é fácil, não. Não é fácil.
O que eu tenho para falar para vocês aqui, a má notícia que eu tenho, é que esses momentos vão continuar existindo na nossa vida. Raiva, tristeza, alegria, estão aí. Às vezes a gente está bem, às vezes sofre uma decepção, o trabalho às vezes está horrível, a gente briga com o nosso parceiro, a nossa parceira. Mas a boa notícia, claro que tem boa notícia, é que a gente está aqui, eu estou aqui para trazer luz, para mostrar como é que eu venci, para mostrar como é que você pode vencer. Nós vamos vencer isso aqui juntos. Tem um caminho, tem um caminho. E é por isso que eu vou trazer aqui para esse bate-papo ninguém mais, ninguém menos que ele, Henrique Bueno. Ninguém melhor que ele para clarear ainda mais esse bate-papo. Para quem é a primeira vez que está aqui e não conhece o Henrique Bueno, Henrique é CEO do Roubin Institute, aqui no Brasil. Ele trouxe o Roubin para a gente. Ele é especialista na ciência da felicidade, que eu tenho uma honra enorme, um orgulho gigante de chamar de meu mentor e meu amigo. E mentor do Movimento Change. A gente acredita. O tripé da nossa metodologia, gente, essa metodologia que está aí transformando a vida das pessoas, é a psicologia positiva. Um deles é, a minha história, a psicologia positiva e a nutrição funcional, como eu falei no princípio. As emoções importam, gente, claro que importam. O sentimento importa demais nessa jornada do emagrecimento. E hoje ele vai dividir com a gente aqui como que a gente pode vencer a depressão, a ansiedade e a compulsão alimentar. Junto com o Henrique, tava bom? Pode ficar melhor. Vem também Alexandre Magri, meu parceiro de sonho, de vida, meu amor, né? O sonho que eu tenho de salvar o planeta da obesidade, todas as doenças que vêm em decorrência dela. Alexandre está aqui junto comigo. Principalmente essas doenças que vêm aí com tudo, né? Essas doenças da alma que atrapalham tanto nesse processo de emagrecimento. Deixa eu chamar esses queridos aqui. Bora, já chamaram todo mundo? Bora que eles vêm aqui, meu querido. Mas boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui nessa live aqui da Semana do Emagrecimento Verdadeiro. Muito bacana, né? Mais uma vez com esse mestre dos mestres aí, Henrique Bueno. E falar de uma coisa super importante que a gente acredita muito aqui no Movimento Change, que é a parte emocional. Né? Se a gente quer realmente emagrecer, um emagrecimento verdadeiro, né? Que a gente aprendeu aí com a Luciana e foi complementando com a parte nutricional da Júnia, sem emocional, não vai para frente. Você pode até emagrecer, mas manter você não vai conseguir manter, não. Não tem transformação. É isso não aí. tem transformação. Sem o emocional não tem a transformação. Então é uma ótima oportunidade de vocês perguntarem aí também o que vocês querem fazer, porque isso aqui é uma via de mão dupla, né? Pode me mandar pergunta enquanto o Henrique está aí com a gente, que a gente vai fazer o possível para responder todas. Rick, bem-vindo, querido. Que gostoso estar aqui. Eu estava com saudade. Que bom que vocês me convidaram para mais essa oportunidade. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Uma delícia estar com vocês. Se Deus quiser, eu vou conseguir responder tudo. O que eu não consigo, eu estou sempre à disposição de todos aqui, tá? Maravilha, Rick. Estou vendo aqui o chat já bombando aqui. Eu sofro de depressão, eu estou ansiosa, eu como quando eu estou feliz, eu como quando eu estou triste. Grace já falando aqui, comida não dá para ser anestesia. Meu Deus, me ajuda, me ajuda. Então vamos lá, Rick, vamos lá. Ansiedade, depressão e compulsão andam consumindo a gente nesse momento atual, né? Antes era porque a gente está trancado em casa, não pode sair. E agora, nessa tentativa, nesse ensaio de volta ao normal, né? Eu ando reparando que cada vez mais as pessoas estão ali, paralisadas. Gente, por que nós estamos trazendo esse tema aqui, né? Eu sofri muito com a ansiedade, muito com a depressão. E isso me impediu de dar essa continuidade para o meu processo, né? E sabe, Henrique, que as pessoas que entram para o Movimento Change, a gente dá para elas um teste, digamos assim, um questionário que eles preenchem, para a gente ter ainda mais clareza nesse caminho, para a gente ajudar efetivamente falando. E você sabe que 70% das pessoas relatam que a maior dificuldade delas é vencer a ansiedade e vencer a compulsão.
Uhum. Por que é tão difícil, Henrique, vencer a ansiedade? Que pergunta boa, Luciana. Veja, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer quando a gente começa a falar de ansiedade, né? Ansiedade vamos dizer assim, de um jeito bem simples, é o estresse continuado, né? Você tem uma reação chamada estresse, que é uma reação absolutamente normal, corriqueira, fisiológica, e ela, quando ela começa a ser algo continuado, algo recorrente, algo crônico, a gente chama de ansiedade, então. É, o estresse, como eu estava dizendo, é uma reação absolutamente normal, é uma reação fisiológica do nosso organismo e essa reação acontece exatamente porque o nosso organismo é uma máquina sensacional. Ela acontece para nos preparar para lidar com algum problema, alguma adversidade, alguma dificuldade. Então vamos pensar num exemplo bem simples. Você está andando na rua e de repente um pitbull raivoso sai correndo da outra esquina e vem em sua direção. O que você vai sentir? Estresse. Né? Automaticamente o seu coração vai começar a bater rápido, provavelmente os seus pelos vão se arrepiar. Por que o seu coração bate rápido? Para a sua respiração ficar rápida também. E quando o coração bate rápido, você bombeia sangue para os seus extremos, para os seus membros, para as suas pernas, para os seus braços. Para quê? Para ativar em você um modo necessário de fuga ou de ataque. É uma forma do seu organismo preparar você para lidar com a adversidade. Ou eu subo numa árvore, pulo no muro, ou se eu for doido bastante, eu enfrento esse bicho. Né? Então, o organismo nos prepara para lidar com isso. Isso é incrível, né? Sem eu pensar, sem eu fazer nada. Então, é uma reação fisiológica normal, corriqueira, todo mundo sente, e inclusive positiva. Boa. O problema é que no mundo que a gente está vivendo hoje, e esse mundo multiplicado por 1000 com a pandemia, ele fez com que a gente passasse a sentir esse estresse de uma forma tão recorrente, tão continuada, que ele se transformou num grande problema. Veja, existem 3 situações, e depois, se a gente tiver tempo, eu explico em mais detalhes cada uma delas. Desculpa, eu caí aqui, gente. Eu vou voltar onde eu parei. Existem 3 situações, Lu, Alexandre, todo mundo aqui, quando o estresse começa a fazer mal. As 3 situações são as seguintes. Primeira, o estresse sem repouso. Né? O estresse, quando ele acontece, ele é bom, ele é necessário, ele é útil. Mas quando ele acontece sem intervalos de repouso, a gente passa a ter um problema. Veja, é a mesma coisa que ir para a academia fazer musculação. Tem algum problema em você ir para a academia levantar peso? Não, é ótimo. O que você está fazendo com a sua musculatura? Você está estressando a sua musculatura. Isso é muito bom. O problema é quando você faz isso todo dia, 4 horas por dia, levantando peso que você não aguenta. Por quê? Você vai causar uma lesão. Então, quando você faz a musculação, estressa os seus músculos, depois você se dá um tempo de repouso, você prepara a sua musculatura para, de novo, mesma coisa com o psicológico. Né? Então, eu preciso lidar com o estresse me dando espaço de repouso. E o que acontece com a gente? A gente entrou num mundo louco e numa mentalidade louca, onde eu preciso estar produzindo 24 horas por dia. Eu vou dormir pensando no que eu fiz, deixei de fazer, no que eu tenho que fazer amanhã, e eu não consigo me dar o direito de ouvir uma música inteira do começo ao fim. Eu lembro quando era moleque, a gente colocava o cassete para ouvir e ouvia um cassete dos 2 lados. Agora a gente não consegue ouvir uma música inteira, né? A gente não se dá tempo mais para descansar. Então, primeiro problema do estresse, estresse sem repouso. Segundo problema, e esse eu acho que é um dos mais graves da atualidade, na verdade tão grave quanto o primeiro, é o estresse sem um problema real. Né? O estresse, então, é uma reação a um fato real. Então, eu tenho uma ameaça real, por exemplo, a minha segurança. Né? O pitbull vem correndo atrás de mim, eu tenho uma ameaça real, eu tenho a reação de estresse. Isso é bom, isso é positivo. O nosso grande problema é que a gente tem armadilhas ou hábitos de pensamento. Eu fico pensando coisa ruim, e geralmente o ser humano, pelo viés da negatividade, que se der tempo a gente fala aqui, ou a gente fala na Semana do Emagrecimento Verdadeiro, pelo viés da negatividade eu tenho a tendência de olhar sempre o negativo, a mídia sabe disso e me joga mais negativo ainda, eu fico o tempo inteiro olhando para aquilo que está faltando na minha vida, para aquilo que tem de ruim, e para os riscos possíveis, e aí eu imagino problemas. E isso constrói. Porque, veja, o gatilho que ativa o estresse, ele tanto é um gatilho decorrente de uma ameaça real, como uma ameaça imaginada. Então, o pitbull vem me atacar, é uma ameaça real, eu sinto estresse. Se eu começo a pensar nos problemas que eu posso ter quando eu sair de carro amanhã e talvez ir para o aeroporto com muita gente, talvez pegar o Covid, isso é uma ameaça imaginada. Eu também começo a engatilhar o estresse em mim. Então, é um grande problema quando eu não consigo identificar. E tem mais um ponto aquilo, às vezes, não é só ameaça. Às vezes, existe um problema real. Uhum. Mas
tem alguma ação minha? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Né? Porque se tem alguma ação que eu possa fazer, vai lá e faz. Se não tem, muda o seu foco. Vai fazer alguma outra coisa. E a terceira razão, e essa é a mais curiosa de todas, e essa é muito importante também, a terceira razão, quando o estresse faz mal para a gente, tem a ver com o que eu penso sobre o estresse. No modelo SPIRE, que vocês trabalham tão brilhantemente no Change, que é o modelo de bem-estar e felicidade integral, existe a dimensão física, que não só significa dizer que quem é mais feliz cuida do corpo, mas quem é mais feliz percebe que o corpo e mente estão conectados. Então, o que eu penso sobre o estresse faz diferença. As pessoas que acreditam que o estresse faz bem, não têm um efeito negativo do estresse. As pessoas que acreditam que faz mal têm um efeito negativo. Se der tempo depois, eu conto um experimento que explica isso. Então são as 3 razões que o estresse faz mal. E na verdade, como é que a gente lida com isso? Primeiro, a gente tem que tentar encontrar espaço de repouso, né? Claro, a gente está fazendo muito mais do que a gente fazia antes com a pandemia, trabalhando em casa, no dia a dia, mas a gente tem que se dar o direito de repousar, de parar um pouco. E, principalmente, a gente precisa começar a ouvir o nosso cérebro, parar de aceitar o que ele fala como verdade, perceber as armadilhas de pensamento, as mensagens cerebrais enganosas e começar a fazer uma escolha de mudar o nosso foco para algo mais positivo, para não viver uma ameaça que não existe, né? Não construir um estresse de algo que não existe. O Henrique, maravilhoso isso, espetacular. E eu queria contribuir aqui. Eu fiz 50 anos esse ano, né? 50 anos. Então, eu vou falar do meu caso. Eu não sei se tem alguma coisa, mas eu acho que tem um pouquinho a ver com essa geração, né? A Luciana também fez 50 anos, então a gente é da geração dos 50. E a gente, no meu caso, ainda... a questão da depressão era uma bobagem, né? Era uma... você é frouxo, né? Você não tem determinação, é preguiçoso e tudo mais. Então, felizmente... né? E eu aprendi isso com a Luciana, né? Que a Luciana enfrentou uma crise de depressão fortíssima, que foi acentuada com crise de pânico e tudo isso. Então isso mudou, mas o início, né, a gente olhava com preconceito, né? Hoje a gente começa a aceitar, mas a primeira questão que a gente está dizendo é justamente a gente continua estressando porque acha que é uma bobagem, né? E acaba que a prevenção, que é uma atividade que você pode fazer, né, para evitar chegar num modelo mais crônico, a gente evita porque a gente minimiza o problema, a gente acha que é uma bobagem, acha que é nada, acha que é uma fraqueza e tal. Você acha que que tem alguma coisa, um viés aí de entendimento? Tem, Magno. Veja, a gente tá no mês é o Setembro Amarelo, né? O mês de combate, prevenção ao suicídio, que é uma situação gravíssima. É uma das maiores causas de morte de jovens no Brasil e no mundo, né? Que começa com depressão, né? Basicamente. E veja, eu tive depressão quando eu tinha 21 anos de idade. Foi a minha crise de depressão. Uma crise terrível de depressão. E a única coisa que eu acreditava naquela época é que se eu tinha depressão, é que eu tinha cabeça fraca. Isso. Por quê? Porque nós aprendemos a acreditar que corpo e mente são 2 coisas. Então, o cara que tem aquela cabeça boa, ele controla tudo. E isso é uma bobagem de uma imensidão tão gigantesca, porque está tudo conectado, é um único sistema, né? As 2 coisas conversam. Depressão é uma doença. Quando eu tive depressão, Magno, eu lembro como se fosse hoje. Eu gravei, inclusive, um vídeo esses dias. Eu lembro como se fosse hoje. Uma madrugada, eu tinha depressão já há alguns meses, mal sabia que eu tinha, nunca contei pra ninguém, continuei levando a vida normal. Veja, o cara que tá com pneumonia, que tá com uma doença grave, ele fica na cama. Eu estava trabalhando e fingindo que estava tudo bem, né? Eu ia pro banheiro para chorar, mas eu trabalhava, enfrentava minhas reuniões, tudo normalmente. Você tem vergonha de falar, né, Henrique? Você tem vergonha de falar. Tem vergonha de falar. Eu me lembro uma madrugada, toda noite eu ia dormir, eu dormia muito bem, dormia cedo e muito bem. Só que toda noite parecia um despertador. Às 3 da madrugada, 3 em ponto, eu acordava de sobressalto, não dormia mais e só pensava coisa ruim, só tinha vontade de chorar. Eu lembro uma noite que eu acordei, uma madrugada, às 3 da manhã, a única coisa que eu vi era a janela. A única coisa que eu pensava era na vontade de acabar com tudo ali. Foi nesse dia que eu criei coragem de contar. Eu criei coragem de pedir ajuda. Eu fiz a coisa mais corajosa que uma pessoa com problema pode fazer. Jogar fora essa porcaria dessa capa do Super-Homem ou essa tiara da Mulher Maravilha
e pedir ajuda. Eu não sei se vocês sabem, vocês que estão aqui, isso é maravilhoso. Quando a gente sente ansiedade, existem duas substâncias que são bombardeadas no nosso organismo. A primeira é a adrenalina. Ela prepara a gente para lidar com o problema. Sabe qual é a segunda? O hormônio do abraço. Aquele hormônio que a gente mais gosta, que é o hormônio que faz com que a gente queira abraçar, o hormônio que gera empatia na gente. Olha só que interessante. A ciência sabe hoje que o nosso corpo foi biologicamente projetado para, na hora que a coisa aperta, na hora que a gente tem problema, ele lança no nosso sistema uma substância química que nos pede contato humano, que nos pede para contar para as pessoas, que nos pede abraço. O nosso corpo faz isso, é um pedido que a gente recebe químico. E a gente acha que não, que eu tenho que ser o bonzão e resolver tudo. A coisa mais corajosa que alguém pode fazer numa situação como essa é pedir ajuda. Assim como você vai pedir com diabetes, com câncer, com qualquer outra coisa. E as empresas, as escolas, as comunidades têm que parar com essa palhaçada de tratar esse assunto como algo que não pode ser dito, que não pode ser conversado. Né? Eu falo, quando a gente trabalha com a psicologia positiva, em levar bem-estar e felicidade para os ambientes de trabalho, tem um custo financeiro para a empresa gigantesca, porque pessoas mais felizes produzem mais, dão mais resultado. Mas quer saber? Banana para isso, olha o custo humano daquele pai e daquela mãe que vão trabalhar e voltam para casa incapazes de serem pais e mães. Né? Então isso tem que ser tratado com seriedade. E sim, Magno, existe um grande tabu. Eu acho que está melhorando, as coisas estão começando a entrar nos devidos lugares, mas a gente tem que se conscientizar que não é um problema de cabeça, é uma questão física, uma questão química, que pode ser tratada. Existem formas para tratar isso hoje e a gente precisa correr atrás de ajuda. O Henrique, a primeira vez que eu tive o contato, né, com essa, eu não sabia nem o que era. Eu tinha 22 anos, também como você, nova, e o que eu escutava era, pelo amor de Deus, menina tão ótima, saudável, ó, quem procura acha, fica inventando moda, mas por falta de claridade mesmo, né? Não se falava em síndrome do pânico, não se falava em nada, e era um descontrole tão grande da minha parte, né, que eu achava que eu era uma incompetente mesmo. Eu achava que tinha algo errado. Eu pedir ajuda, tomar remédio para me ajudar com alguma coisa, não, isso é coisa de gente fraca, coisa de gente, né? E até eu entender que era uma doença, né, que eu precisava entender e agir, ajudar no processo, custou. E quando você falou aqui dos tipos de estresse, né, eu vejo muito o processo de emagrecimento aí. É o estresse causado sem descanso, né? Eu não desistia, era uma dieta que eu emendava na outra e na outra, aí o outro falou que aquela ali é melhor, no elevador a prima tá fazendo a outra, aí eu já mudava para outra, e era aquele ciclo, ai gente, até meu brinco caiu de tanta emoção, enfim, era aquele ciclo vicioso que eu me meti e fui ali provocando, né? Depois o estresse da imaginação, que a gente já fica naquela... Deixa eu só complementar esse, que é o estresse do trabalho, do excesso, né? Que você acabou de comentar. O que você faz? No meu caso ainda, você vai trabalhar mais, né? E aí você gera um outro problema. No meu caso, foi a questão do burnout. Porque, peraí, cara, isso é fraqueza? Então, como é que eu compenso a fraqueza? Compenso a fraqueza deixa de ser fraco, vamos se matar de trabalhar, porque aí você vai deixar essa depressão de lado e essa bobagem, esse pensamento, não sei o quê. Se você está pensando com isso, é porque você está com tempo para pensar nisso. Né? Ô, Magno, deixa eu contar uma coisa curiosa nesse assunto aqui. Eu lembro que quando eu comecei as únicas pessoas que eu me abria sobre a depressão, a maioria que eu abria a boca para falar que eu estava mal, eu sempre ouvia: para com essa bobagem. Você é um cara bacana, você está aí num trabalho bacana, você ganha bem, você tem carro. Olha quem não tem nada. A única coisa que eu sentia era, além da depressão, da tristeza profunda, da vergonha, eu começava a sentir culpa, vergonha. Como é que eu posso ser... Eu fico pior ainda, né? Sabe quem mais me ajudou nesse período? Ela não está aqui assistindo, mas ela sabe disso, que eu sempre falo isso para ela. A minha tia Ivete. A minha tia Ivete está com 90 e tantos anos hoje. E eu lembro que era a única pessoa. Para você ter uma ideia, eu morava em Campinas. Eu passei durante quase 6 meses a ir para São Paulo todo dia depois do trabalho para dormir na casa dela. Então, eu saí do trabalho, olha só, eu trabalhava em Campinas, com depressão, eu dirigia até São Paulo, só para dormir na casa da tia Ivete, depois eu voltava cedinho para trabalhar no dia seguinte em Campinas, acordando de madrugada. E por que eu fazia isso? Porque eu chegava na casa da tia Ivete, ela levantava quando eu entrava na casa e me abraçava. Ela me abraçava pelo tempo necessário para eu terminar de chorar. E eu chorava, chorava, chorava.
Quando eu terminava, ela me soltava. No dia seguinte, eu acordava de madrugada, ela acordava junto, ela me abraçava, eu chorava, chorava, chorava. Quando eu parava, ela me soltava. Ela só fazia isso. Ela nunca me pediu nada para ser forte. Porque a pior coisa que... Imagina você na cama, com uma pneumonia gravíssima, e chega o seu amigo e fala, vai correr no parque, vai fazer uma atividade física que você melhora, para com isso. Com depressão, sim. Todo mundo quer que você saia correndo, quer que você vá jogar basquete, quer que você vá fazer alguma coisa. Então, o que a gente precisa é validar isso como uma doença e tratar como ela tem que ser. Desculpa interromper vocês aí, fiquei com vontade de contar essa história, Não, até para ótimo. saudar a Tivete aí. Ai, que linda essa Tivete, viu? Eu fiquei aqui, ó, engolindo o choro aqui, porque lembrei muito bem como é o poder de um abraço numa hora dessa, ao invés de falar com a gente. Que frescura, né? Frescura? Né, não. O segundo Uhum. que você falou, né, dessa imaginação, se tem algo, a gente fica tão ansioso, com tanto medo, que a gente já fica pensando, né, no que vai acontecer quando você está num processo de emagrecimento. Então, isso vem carregado de tanta decepção, tanta frustração, né, e de tanta dúvida. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus, sou ansioso, estou ansioso, estou ansioso, e fica ali, estressado. É o outro, já enxerguei ele aqui também no processo, né? Ô, Lô, deixa eu dar um exemplo aí desse aí também, né? Que Então esse tá, é... Não, aí a gente vai complementando aqui. Esse mês foi muito interessante, cara, que a gente está 100% dedicado aqui ao projeto do Movimento Change e tudo, e agora com essa nova turma preparando tudo isso. E uma das coisas que eu também tenho feito, Henrique, a gente aqui tem feito, é justamente sair desse negócio de televisão, de ficar vendo esses noticiários e tudo, que, como você falou, o que vende é a coisa negativa. Acho que depois você pode reforçar aí, cara. Mas teve um dia aqui, foi tipo assim, acho que foi dia 6 de setembro e tudo mais, que eu fui dar uma olhada, né? Porque tá aquele movimento, essa confusão do 7 de setembro aqui no Brasil, aquela coisa. Então eu estava dizendo que estava aquela semana do 7 de setembro, aquela confusão, né? Eu falei assim, gente, mas você está ficando alienado, tem que entender um pouquinho o que está acontecendo. O pessoal fazendo que ia estocar, tinha que estocar comida, pessoal falando que tem que colocar gasolina no carro, e eu e Luciana aqui, falei assim, meu Deus, nós estamos realmente, estamos mal aqui. Aí, cara, eu fui assistir um jornal de manhã e tudo mais, e foi justamente a primeira notícia do jornal foi o que aconteceu lá em Araçatuba, acho que era Araçatuba, em São Paulo, que teve o cangaceiro, a nova forma do novo cangaço, que invadiu a cidade, colocou um cara no teto, aquela coisa, colocou bomba, espalhou bomba na cidade, não sei o quê. Aí depois veio as notícias do negócio do 7 de setembro, o que vai acontecer, que o país... Assim, meu Deus do céu. Cara, eu entrei em depressão automaticamente. Falei assim, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer da nossa vida? A gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente está consumindo. Porque senão nós vamos ficar loucos aqui. Vamos ficar loucos. Né? Porque o entorno e a velocidade com que as informações chegam é muito grande. Né? Então você tem um impacto diário ali, imediatamente, toda hora. Então, e o a que nossa eu fiz? Eu dei tendência um é pegar corte. o negativo. Claro, claro, você vai ficar. A gente aprendeu assim, né? Nós estamos num processo de mudança e tudo. Rapidamente, eu entendi, vi aquela situação, cara, fiquei num negócio horroroso, com medo, né? Aí vem aqui toda aquela angústia, né? Com medo, o que nós vamos fazer, o que vai ser. E depois a gente colocou um pouquinho que a gente aprendeu lá do Spire, respirou, companheiro, vamos embora, vamos fazer o que a gente pode fazer, o que a gente tem controle. Né? O que a gente tem controle? Exatamente. Cara, eu tenho Exatamente. controle. A única coisa que eu tenho controle é que eu vou fazer agora. Eu vou fazer isso, porque não vai adiantar eu ficar pensando nesse negócio. Centrei de novo e vamos continuar a andar. E E a a outra outra, coisa... Ah, não, a última coisa que eu queria falar, Lu, só para enquanto o Henrique não chega também. ele não está conseguindo participar, estou chamando ele aqui, mas não está Tá. dando a tentando. Uma outra questão que a gente trabalha aqui, né, que a gente fala muito, e isso tem um motivo, né? Eu comentei aqui essa história que, cara, se você não entender que você tem controle sobre o que você está botando para dentro, né? Isso está na sua mão e você se deixa levar por todo esse entorno, você fica completamente em depressão mesmo. Não tem Fica jeito. paralisado. E o Aí eu terceiro, cortei a mídia imediatamente. Claro que eu tive o momento de sofrimento, não sei o que. Opa, peraí, vamos voltar aqui, o que eu tenho controle, vamos respirar aqui e fazer o que eu posso fazer. Uhum.
o terceiro que o Henrique falou aqui, né, é o estresse que chega e a pessoa acredita que ele é do mal, que não dá. Porque quando uma pessoa chega num processo de emagrecimento, né, qual que é a tendência? Normalmente a gente acha que vai achar um cardápiozinho pronto, tudo prontinho que a gente tem que seguir e que a gente vai ser emagrecido. E não é assim, né? O negócio que a gente fala, e independente de emagrecimento ou não, né? O conhecimento, a prática, a repetição é que vai trazer a transformação, é a necessidade, né, da gente entender o que o processo acontece por nossas mãos e que o estresse é muito bem-vindo. Opa, vamos lá, o que é isso? Opa, como é que é isso? É isso mesmo. Né? Eu costumo falar que não é você que se adequa ao movimento Change, é ele que se adequa à sua vida. Mas você tem que fazer escolhas, tem que aprender. Claro, imagina, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, querendo os mesmos resultados, o resultado não vai ser diferente, né? E você não quer o mesmo resultado, você quer resultado diferente. Então, você tem que ter aquele estressinho ali mesmo para poder fazer diferente e ter resultado diferente. Não faz sentido? Uhum. Sabe, posso complementar aqui, Lu? Tem Por favor. deixa eu ver o nome dela. A Elisete colocou aqui, né? Queria ter calma. Tem uma coisa que a gente se engana muito, que a gente acredita, de novo, tá? Essa nossa mania de achar que cabeça é uma coisa, corpo é outra. Então, como cabeça é uma coisa, corpo é outra, quando o meu corpo tem depressão, é porque eu tenho a cabeça fraca. Então eu fico tentando ser através do pensamento. Eu queria ser mais disciplinado, eu queria ter mais calma, eu queria ter mais alguma coisa. E eu vou dizer uma coisa aqui, o nome dela qual é mesmo? Deixa eu ver, a Elisete. Eu vou dizer uma coisa para a Elisete aqui. A ciência tem nos mostrado que a mudança que a gente quer ver na nossa vida tem a ver com ação, não com pensamento. Pensar positivo talvez seja melhor do que pensar negativo. Eu acho que não. Porque quando você pensa positivo, fingindo que está tudo bem quando não está, faz até mal. Então pensar positivo não é bom, não. O que funciona, o que muda a sua vida é agir positivo, é ação construtiva e positiva. Pensa só o seguinte. Quando você está andando na rua e de repente, aqui essa é para a Elisete, você está andando na rua e de repente você vê uma pessoa, uma velhinha vai atravessar a rua, na faixa de pedestre, e de repente uma pessoa vem a 1000 por hora, quase atropela a velhinha e ainda põe a cara para fora e xinga a velhinha. O que você pensa que esse motorista é? Um selvagem, né? Um ogro, um cara mal educado, etc, etc. Ou seja, você classifica esse indivíduo, você define esse indivíduo pelo que você vê esse indivíduo fazendo. Certo? Se logo depois, na mesma situação, alguém vem do outro lado da rua, atravessa a rua, pega a velhinha, leva a velhinha abraçada para o outro lado, o que esse moço é para você? Poxa, que pessoa educada, que pessoa altruísta. Nós definimos as pessoas pelaquilo que nós vemos essas pessoas fazendo. Existe uma teoria estudada pela ciência que é a teoria da autopercepção. Da mesma forma que eu defino as pessoas pelo que eu vejo que elas estão fazendo, eu também me defino. Então, ao invés de você continuar pensando que eu queria ser mais calma, começa a refletir. Calma, eu faço o quê? Quais são as ações que eu pratico para estar calma? Se você nunca praticou nenhuma, o que algumas pessoas fazem, quando eu olho alguém que me inspira, que é calmo pra caramba, o que ela faz? E talvez ela pare para ouvir música, talvez ela faça caminhadas de 3 minutos na natureza, talvez na hora que ela senta para conversar com o filho, ela desligue o celular, talvez ela senta na hora do almoço e de fato almoça sem fazer outra coisa, desliga a televisão, ou você percebe, eu tenho uma professora de yoga do Robin Institute, que é a Oriane, que eu percebo que ela sempre respira e ela sempre faz barulho quando ela expira. Porque ela está dando sinal para ela mesma que ela está observando a própria respiração. O que a pessoa faz? Então, se você quer ser um pouco mais calmo, ao invés de pensar nisso, escolha 2 ou 3 ações por dia de 2 minutos que você calma faria e comece a fazer. Porque quando você se ver agindo calmamente, você vai começar a se definir assim. Então, a construção dessa mudança começa pela ação. Assim como no emagrecimento também, né, Lu? Você precisa começar a agir em direção ao invés de continuar pensando e repetindo ciclos de pensamento. Muito bom. Ô Henrique, nós temos que vencer esse ciclo vicioso, né, de pensamento. Uma das perguntas, né, que eu aprendi, a gente faz aqui no Movimento Change, que é importante, né, essa reflexão, a primeira pergunta é o seguinte: se você não tem 3 horas na semana de 7 dias, você não tem 3 horas para se dedicar exclusivamente para você,
né? E eu estou perguntando para todo mundo que está aqui, tem 174 pessoas aqui, eu queria saber de vocês. Se vocês não têm 3 horas na semana para cuidar de você, exclusivamente de você, a gente está escondendo de alguma coisa. A gente está fugindo de um problema grave. Faz sentido isso? Nossa Senhora. E a outra pergunta que a gente faz, porque uma das maiores dificuldades que nós temos é o mindful eating, né? A gente pratica isso lá na quarta semana, a gente começa isso, que é você começar a mastigar os alimentos, né? Comer com calma, e a gente pede 30 minutos. É a maior dificuldade no momento. Ninguém consegue comer em 30 minutos. As pessoas, na hora que a gente observa o tempo que a gente está comendo, você come em 5 minutos. Pessoas, você joga uma comida, aquele negócio todo, e não tem tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque na minha época, eu aprendi, né, que o bacana era se eu nem parava para almoçar. Eu tinha que pedir, se eu pedisse um sanduíche na reunião, era ainda bacana. Por quê? Caramba, porque a gente está aqui trabalhando, porque a gente é determinado, porque a gente quer fazer as coisas acontecerem, tudo isso que é o bacana. Eu não posso ter tempo para almoçar. Olha a mentalidade, olha o atraso. Né? Acreditando que isso é produtivo. Isso não é produtivo. Eu estou me matando e estou perdendo produtividade ao longo do tempo, mas a conta vai chegar. Né? E foi muito legal. A gente teve uma história, né, Lu, da Grace essa semana, que ela falou para a gente que foi maravilhoso essa mudança de comportamento, de modelo mental que a gente trabalha aqui. Ela começou um trabalho novo. Né? Então, foi aí os primeiros 15 dias de um trabalho novo e tudo mais. E ela começou o trabalho novo, empresa nova, tudo novo, e ela continuou participando do grupo, participando, fazendo as coisas que ela vem aprendendo aqui, colocando em prática tudo isso. Ela não mudou nada do que a gente vem aprendendo aqui. E ela dando depoimento que isso foi maravilhoso, né? Que ela cuidou dela e teve uma melhor performance no trabalho dela. Como é que era na minha época? Né? O que a gente ia fazer, ou muita gente pode estar fazendo até hoje. Cara, emprego novo, você é o primeiro a chegar e o último a sair. Porque eu tenho que mostrar serviço. Tem que mostrar serviço. Não vou nem almoçar, para o cara ver que eu estou aqui. Coisa que é muita ansiedade, muito estresse, muita coisa. Ela não. Ela entendeu, peraí, cara, eu vou conseguir lidar melhor nesse trabalho, fazer melhor amizade, prestar mais atenção, cuidando de mim. Olha que depoimento, não foi, Lu? Maravilhoso? Maravilhoso, né? E aquela coisa, não é egoísmo, isso é amor próprio. Eu falo, não canso de repetir, né? Uma das coisas que a gente fala muito aqui no Movimento Change, primeiro a gente tem que cuidar da gente para cuidar do outro. Colocar a máscara não é à toa no avião que falam assim, né? Primeiro na gente, para depois ajudar o outro. E muitas pessoas se paralisam com os desafios da vida que existem, né? Tem gente no nosso grupo, pessoal, tem médico, tem gente na linha de frente do Covid, tem empresário, tem mãe, tem pessoa que é motorista de Uber, né? Aquela coisa dos horários loucos mesmo. Mas e aí? Opa! Eu falei sim para a mudança. Eu tenho que fazer diferente. Ai, mas eu estou aflito. Eu sei. Todo mundo tá. E é isso que a gente fala. A gente aprende, a gente ensina, que a gente mostra as ferramentas que vão fazer vocês lidarem melhor com essas situações. Né? Porque elas vão continuar existindo. Então, aí, ó, a Adriana Nolasco colocou aqui, olha. É isso mesmo, Thiago. Sofri muito com esse modelo de usar o almoço para as reuniões, seminários. Não tinha tempo para mim. O legal era trabalhar sem descanso, para mostrar que era super profissional. É isso aí. É o modelo que nós estamos tentando mudar, mas esse era o modelo existente. Né? E a gente achava que com isso a gente deveria ser até promovido por isso. Né? Mas é o contrário. Né? A gente tem uma coisa muito importante para ser falada também, né? Quando Henrique fala do viés da negatividade, Alexandre também. A gente tem a tendência de achar que nós somos as pessoas mais ocupadas, mais estressadas, mais do mundo. Né? É porque você não sabe, Luciana, você não sabe o que eu passo. Sei, claro que eu sei. Todo mundo é de carne e osso. Outro dia, Henrique, eu dividi com todo mundo no grupo a minha ansiedade, que as pessoas acham que eu sou magra, que eu consegui emagrecer e nunca mais engordar, porque
minha vida tá ganha, né? Tá tudo muito tranquilo, tá tudo bem comigo. E eu falei a verdade, gente, não tá tudo bem comigo. O meu cachorrinho, descobrimos um câncer, a Duda operou, a minha tia tá com câncer, a gente aqui estressado, nervoso com tudo. Poxa, por que eu sou diferente? Né? E por que eu consegui e Uhum, você também não vai? Né? uhum, E lidar com a ansiedade, né, com a depressão e partir para ação é fundamental. Não é inspiração, pensamento positivo, como o Henrique falou. Mas a atitude positiva, né, Alexandre, ela é um passo difícil de dar. É difícil mesmo. Lu, então eu acredito que ontem foi você fez uma live muito bacana, né? Foi maravilhosa a live que vocês fizeram. Com a doutora Rafaela e a doutora Patrícia e o João. E o João, foi muito especial a live de ontem, muito bacana. E eu lembro você comentando para essa mudança, né? E eu acho que uma das questões que a gente incentiva aqui, que a gente utiliza no Movimento Change, que é a psicologia positiva, ela perguntou assim: o primeiro passo de vocês, né, a primeira coisa que vocês fazem é o modelo detox? Aí você falou assim: não, a primeira coisa que a gente faz aqui é dizer sim para a gente. É por onde É começa, Alexandre? Ela entender por perguntou. onde Por começa. onde começa o movimento Change? É pelo detox de 30 dias e não sei o quê? E aí, ela falou: não, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender onde nós estamos, entender a nossa realidade, entender as nossas fraquezas e fortalezas e dizer sim para a gente. uhum. Né? Porque se a gente não fizer isso, não adianta, o remédio não adianta nada, gente. Não vai mudar absolutamente nada. Mas, o Henrique, voltou Ô, essa Magro, internet aí agora. sabe que essa internet estaria me deixando ansioso, só não tá porque eu sei que eu não posso fazer nada a não ser pedir desculpa para vocês. Eu não sei o que está acontecendo aqui. É isso aí. Mas olha bem o exemplo prático, hein, gente? Para quê que ele vai ficar ansioso? O que vai adiantar? Né? Ele está fora do controle dele. Né? E está tudo bem. A única coisa que resta é pedir desculpa e continuar tentando. É isso aí. É isso aí. Estou vendo um monte de gente falando aqui, Alexandre, eu quero emagrecer, eu não consigo emagrecer, eu preciso emagrecer. Gente, a gente está aqui com esses assuntos que engrandecem essa jornada, que trazem luz. E a gente vai ter a Semana do Emagrecimento Verdadeiro, uma oportunidade incrível de você entender a metodologia que a gente está falando aqui. O que é emagrecer comendo coisas gostosas e nunca mais ter medo de engordar. Não, é isso. E aqui estou vendo a Luciana 8294 falando: eu como escondido, malho todo dia e não emagreço. Né? Como a gente falou, que às vezes a gente, no caso nosso aqui, que a gente achava que depressão era uma bobagem, uma fraqueza e tudo, também a gente acreditava que é simplesmente emagrecer, é fechar a boca e se matar de fazer exercício. E vamos sustentar isso para a vida inteira. Isso é impossível. Né? Isso é impossível. Então, é sobre essas questões que a gente vai tratar durante essa semana. E a Paula, que perguntou se tem um grupo na Semana do Emagrecimento, tem o grupo no WhatsApp, que é onde recebe informação, e tem um grupo no Facebook de interação. E o grupo, Paula, que é uma outra... O Henrique vai falar para a gente o que a gente pode fazer para melhorar a depressão e a ansiedade. E uma das coisas que a gente acredita é caminhar com pessoas que têm as mesmas dores e os mesmos objetivos. Isso faz uma diferença enorme. Né? Então, a gente acredita muito, é um pilar do movimento Change, é o poder do grupo. É essa caminhada com pessoas que você olha assim, você recebe assim umas mensagens, no Facebook você vai ver isso rolando, as pessoas colocando os seus depoimentos, o que está acontecendo. Opa, acontece comigo também, não sou só eu. Porque a gente acha um fracassado, a gente acha que todos os problemas é só com a gente é o único que não tem tempo para nada, a gente é uma pessoa que mais trabalha no mundo. Outro dia a gente comentou isso no encontro nosso, porque parece que as pessoas que estão emagrecendo não são à toa. Ela não trabalha, ela não tem nada, está emagrecendo porque ela tem tempo, eu não tenho tempo, por isso que eu não, peraí, vamos parar com isso. Todo mundo que está aqui é trabalhador, todo mundo que está aqui é trabalhador, trabalha muito, todo mundo aqui tem família, todo mundo aqui tem trabalho, todo mundo aqui tem problema, né? Não é ninguém aqui que é só feliz, não, só que a gente está conseguindo administrar melhor tudo isso a nosso favor, é diferente. Mas não é, mas a gente tem inconscientemente a sabotagem. Aí eu acho que eu gostaria até que você falasse dessa viés da negatividade, Henrique. Porque até nisso a gente é ruim, né? A gente vê a pessoa que está indo bem, a gente tem inveja e fala assim: aquilo lá
É porque ela é à toa, porque ela deu sorte, porque ela casou com não sei o quê, porque ele fez não sei o quê. Ó, que isso? Como é que é essa Ô, história? gente, bom, primeiro desculpa a minha internet aqui que tá nos ajudando, né? Tá caindo toda hora aqui. Mas o ponto que Vai. a gente vai deixar ele falar, mas o ponto que todo mundo tem que entender aqui, que nós temos o viés negativo, ponto. Né? A gente só olha as coisas que a gente é ruim, as coisas que dão errado na vida da gente, as coisas que dão errado no dia da gente. E existe, e isso, o que que isso faz? Isso aumenta a depressão, isso aumenta a ansiedade, isso aumenta a compulsão. Né? Então, isso sim. Então, existe uma maneira simples, né, e prática, que a gente também gosta dessas questões práticas. Aqui não eu venho do mundo executivo e participar desse projeto com a Luciana, justamente para contribuir com a minha experiência de fazer as coisas acontecerem, né? De colocar um negócio simples, né? Mas que funciona e que está transformando a vida de centenas de pessoas. Então, existe uma maneira diferente da gente enfrentar os desafios que a gente está vivendo, porque eles vão continuar existindo, né? E a gente estava conversando essa semana, aqui com eu e Luciana, cara, com certeza é a maior crise da humanidade. Acho que todo mundo aqui deve estar vivendo a maior dificuldade da vida. Eu acredito que é isso que está Ô, acontecendo gente, agora. E a gente só vai sair dela cuidando da gente. Não vai ter outro. Não tem gente, outro desculpa, caminho. viu? A única Des- coisa... Não, Imagina. fique tranquilo. Tá em A casa. única coisa que nós podemos contar nessa crise, pessoal, é com a gente. É com a Ô, Mário, saúde da gente, com o deixa eu que dar a um gente tem exemplo de sobre melhor. isso. Deixa eu dar um exemplo sobre isso, que é o seguinte, eu estava pensando, inclusive, na nossa vida, quando a gente trabalhou junto no mundo corporativo, né? A gente mudava de um lugar para o outro o tempo inteiro, né? Cada hora morando numa cidade, num lugar diferente. E eu lembro de uma coisa muito interessante, que eu acho que está muito associada a essa questão do autocuidado. O que acontecia quando a gente mudava para uma cidade diferente, né? Eu lembro claramente isso comigo. Uma cidade que tinha cachoeiras maravilhosas, praias lindas, o que que a gente geralmente faz? Ah, eu mudei para cá, eu vou morar aqui. Então, todo mundo que faz turismo para essa cidade, a primeira coisa que ele faz é conhecer a cachoeira, conhecer a praia, curtir o lugar. Eu, como tinha mudado para morar, a gente vai deixando para depois, para depois, para depois, e de repente a empresa me transferia e eu ia embora sem conhecer. E eu fiz isso em várias das cidades que eu morei, e tenho certeza que todo mundo aqui mora em algum lugar que tem uma coisa muito legal que você não foi conhecer ainda, porque já que eu moro aqui, um dia eu vou. Isso acontece com o nosso corpo. A gente está tão acostumado com ele que nos leva para todo lugar que a gente geralmente, quando a gente trabalha com spa em qualquer lugar, geralmente o corpo é o último que as pessoas olham porque você vai tocando a vida e você não para se olhar. E deixa eu dizer uma coisa para todo mundo que está aqui. Os estudos da psicologia positiva mostram que as pessoas mais felizes, mais resilientes de todas, são as pessoas que primeiro praticam autocuidado. Então, não tem como você construir uma vida melhor, uma vida de mais bem-estar e construir mudança se você não colocar a sua máscara de oxigênio primeiro. Né? Então, a gente precisa aprender de uma vez por todas a fazer isso. E num grupo de suporte, num grupo de pessoas que te apoiam nesse caminho, você tem muito mais força para conseguir construir essa mudança que é possível para todo mundo. E, de novo, o que você falou foi brilhante, né? Quem está conseguindo não está conseguindo porque está desocupado com a vida ganha com milhões de dólares na conta corrente, não. Está conseguindo porque está fazendo uma escolha e está agindo em direção a esse caminho. Ô, Henrique, e esse exemplo seu é fantástico, porque a pessoa mora na cidade, não conhece nem os lugares, aí chega um turista, conhece mais, eu conheci esse lugar, olha, eu nem conheço. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? Nós estamos fazendo a mesma rotina de sempre. A gente não tem tempo para mudar um final de semana a nossa rotina. A gente quer fazer as mesmas coisas, vamos nos mesmos lugares, nas mesmas coisas sempre. Então, isso é incrível. Né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Dos passos, Henrique, para a gente, eu acredito que para lidar, estava falando, um dos passos para lidar com a ansiedade e depressão, a primeira coisa é isso, né? Reconhecer que depressão, tudo isso faz parte, né? Entender isso e o que eu vou fazer? Cuidar de mim. É o primeiro Olha passo. só, Né? E falou aí eu deixo para maravilhosamente. você dizer mais alguns para nós. Eu quero Fechou. perguntar isso para o Henrique, mas eu queria salientar aqui, o Alexandre já falou aí, em meias palavras, uma grande ferramenta que a gente coloca para o movimento Change, né? É o poder do E, né? Esse poder mesmo.
a gente tem... Eu vi um monte de gente falando aí, estou na menopausa, tirei o meu útero, não consigo, tenho hipotiroidismo, veio câncer, tudo bem, né? Eu tenho tudo isso e agora eu vou focar na minha mudança. E agora eu também posso focar em mim, cuidar de mim, independente se já passou dos 40, se já está na menopausa. A minha transformação só aconteceu aos 44 anos. Né? E eu podia ter as desculpas que a gente tem de que eu estou estressada, mudando cada hora para um lugar, de que eu tenho filho, de que eu já passei da idade, né? De que eu tenho depressão. Tudo bem, tenho mesmo, é um fato. Né? Tá no meu controle o quê nisso aí? Então, aproveitando essa dica, eu queria te pedir, Henrique, para você dar um passo a passo aí, um guia para essas pessoas que estão aqui. E aí, qual que é o primeiro passo? Como é que a gente pode ajudar a controlar e até mesmo a vencer esses desafios, a ansiedade, a compulsão, né? Até mesmo a depressão? Como é que a gente faz? Eu vou dizer, eu vou acompanhar a sua ideia do E, tá? As pessoas mais bem-sucedidas na vida, mais felizes, de mais sucesso, que mais conseguem construir mudança, elas encaram a realidade de frente. Sim, eu tenho hipertireoidismo, eu tenho ansiedade, sim, minha vida está difícil, sim, a coisa está dura, e elas escolhem um futuro ligeiramente melhor. Enquanto a gente continuar imaginando, minha vida está uma droga e eu preciso chegar naquele lugar tão longe que dá até medo de começar, eu já tentei, não deu certo, então não vou tentar de novo, a gente não vai conseguir. A gente precisa lembrar que como passamos nossos dias é como vivemos nossas vidas. Portanto, pequenos passos, bem pequenininhos mesmo, todo dia, refletidos com intenção, vão nos levar para onde a gente quer, um pouquinho de cada vez. Então, o grande problema que nós vivemos em relação a qualquer tipo de mudança, primeiro é que a gente não diz sim. Nenhuma mudança começa sem eu dizer sim para mim mesmo. Então, eu preciso dizer sim, eu estou pronto, eu quero. É urgente que eu comece a praticar o que eu tenho que praticar para viver uma vida melhor. Porque eu tenho só essa aqui. Talvez eu tenha outra, mas vamos cuidar é que a gente sabe que a gente tem que estar na nossa mão. Então, eu tenho que lidar com essa vida agora. A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é, eu estou pronto para dizer sim para a mudança que eu quero viver? A segunda questão é, a vida boa, a vida que vale a pena, ela não vai ser construída do dia para a noite. Ela precisa ser construída todo dia. E essa construção já é a vida boa. Esse é o ponto. A vida boa não acontece quando eu chegar lá. A vida acontece todo dia, quando eu saio um pouquinho do automático, vivo um pouquinho mais de intenção, aprendo um pouquinho mais, faço uma escolha e cresço um pouquinho. E dou um passinho. Dou um passinho para um grupo que me apoia e me eleva. Dou um passinho para me inspirar em pessoas que têm a mesma coisa que eu tenho e conseguiram. Dou um passinho para fazer uma coisa nova que eu não tentei antes. Dou um passinho para reconhecer que eu errei e que faz parte errar e que eu não vou desistir por causa disso. Pequenas coisas. Então, eu colocaria no espelho, na geladeira, em qualquer lugar que você puder, para não esquecer como você passa os seus dias, é como você vive a sua vida. Comece pelo sim e comece a... Encare toda a realidade de frente e eu vou dizer a vocês, eu tenho 3 filhos pequenos, inclusive eles estão praticamente derrubando a casa aqui do lado de lá da parede. A minha internet está uma droga. Eu acabei de terminar um processo de mestrado com esses 3 filhos que quase me matou. O meu negócio dá um trabalho gigantesco e todo dia eu escolho o que eu posso fazer hoje para o meu dia ser um pouquinho melhor. Então, comece por aí, comece com os pequenos passos e com o sim. Esse é o primeiro passo de todos, Lu. E, gente, eu preciso dizer a vocês que eu faço quantas 1000 lives vocês quiserem para compensar essa minha internet de hoje, viu? Que eu estou muito triste por ter caído tanto. Pronto, não tem problema nenhum. Olha, pegamos a parte mais preciosa do mundo e eu trago isso que o Henrique falou para a jornada do emagrecimento. O sim para a mudança. Vamos embora. Vai ter um desconforto? Vai. Mas ficar sofrendo, remoendo, isso aí é coisa do passado. Outra, né? Ele falou, é como passamos os nossos dias, é como vivemos a nossa vida. Olha bem, não adianta eu estar aqui numa jornada de emagrecimento querendo celebrar só quando eu alcançar o meu peso desejado. Independente de ser 1 quilo que você tenha para perder, 5 quilos, 20 quilos, 50 quilos, a jornada é massa, é de aprendizado, a gente cai sim, e é na caída que vem o aprendizado, né? Como é maravilhoso esse aprendizado, sabe por quê? Porque aqui não tem desistência.
Aqui tem aprendizado para eu continuar a minha caminhada um passo na frente do que eu estava antes. Não, gente. Vocês acham que eu, para emagrecer 50 quilos, foi tudo flores e corações, gente? Vocês acham que teve dia que eu não acordei agoniada, a balança parou, eu não aguentei, comi? E aí? Se eu tivesse desistido, eu ia estar aqui hoje falando para vocês. Né? Faz parte do processo. Né? Eu não vou desistir. Eu estou plantando para colher. Essa é a jornada do emagrecimento, essa é a vida. Esse é o movimento. Perguntaram aqui, o que é esse movimento? Por que é MC? É movimento, é construção, é o movimento da mudança. É mudança de vida. Por isso que a gente está aqui falando com vocês com tanto carinho e propriedade de uma pessoa que já esteve aí do outro lado e construiu uma vida nova, um final diferente para essa história. Alexandre também. Cada um com a sua história aqui. Estamos aí, pegando do limão e fazendo uma limonada. Esse é o ditado na prática, né, Xande? É isso aí, Lu. Acho que foi a Paula que perguntou. Então, o movimento change é mudança. Né? Em A inglês, Paulinha que respondeu. mudança. E change, ele significa, cada letra dessa é um módulo do nosso programa que é baseado na psicologia positiva de mudança de comportamento, de mudança de hábito. Então, cada letra tem um significado que faz parte dessa metodologia. Então, é o movimento da mudança. Porque nós acreditamos que, através da dimensão física, né, se a gente tiver escolher um lugar nesse caos que nós estamos vivendo, né, se a gente está perdido, está sem saber o que fazer, se você escolhe cuidar de você, da sua dimensão física, você vai potencializar todos os demais. Né? Porque você vai melhorar o seu relacionamento, você vai melhorar a sua disposição, você vai ter mais produtividade no trabalho, vai ser um resultado exponencial. Então, a gente acredita nisso, nessa transformação. E a gente está muito feliz nessa semana, que a gente arrancou semana passada, pessoal. Semana a gente faz com muito carinho, com muita vontade de dar certo, né? E a gente traz pessoas incríveis aqui. Então, nós estamos fazendo aqui, a gente fala que nós fazemos o nosso 200%. A Luciana vem fazendo 3 lives todos os dias. Né? São 2 lives que são histórias de emagrecimento verdadeiro, com pessoas que estão fazendo o movimento gente para vocês ouvirem delas o que está acontecendo, como é que elas estão conseguindo vencer, que é espetacular. A gente chama de MCFlix. Todos os dias tem isso. Todos os dias tem um conteúdo. Hoje foi o emocional. Semana que vem a gente vai estar com o Henrique aqui de novo, neste mesmo horário, e com a Júnia, que é a nossa nutricionista das galáxias, nossa parceira, sócia maravilhosa, que também vem aqui, a nutricionista funcional, uma das melhores que existe nesse país aqui, dividir conhecimento para vocês. Eu acho que eu estou saindo melhor dessa live aqui hoje. Queria agradecer a vocês, queria agradecer o Henrique, que foi ótimo. Obrigado, Lu. Aqui. Tchau, Xande. Abraço. Obrigada.